Olá, princesas lindas, filhas do rei, tudo bem com vocês? Bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Hoje, eu vim trazer aqui para vocês um pequeno estudo. Na verdade, eu estou lendo este livro aqui, maravilhoso, da pastora Viviane Martinello, que é o Mulheres do Secreto. E é um livro lindo, né? Aqui na capa vai dizer quarto, Bíblia, chão, portas cerradas e ele. E eu tenho aprendido bastante com esse livro. E esse capítulo, que é o capítulo 146 do livro, ele falou muito comigo. E não, na verdade é o capítulo 147. Esse capítulo aqui, que vai relatar a história, de Marta e Maria. E aí vai falar assim, mulheres como Maria. Eu vou ler para vocês um pouquinho, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E vai dizer assim: a cena na casa de Marta e Maria expõe algo bem humano, o conflito. O que parecia apenas uma diferença de comportamentos se transformou em um embate. E como em tantas situações da vida real, foi necessário uma intervenção externa para restaurar a paz. Nesse caso, o mediador foi o próprio Jesus, que não ignorou o que estava acontecendo, nem tomou partido por conveniência. Ao contrário, ele colocou cada coisa em seu devido lugar. O interessante é que essa passagem bíblica vai além de um atrito entre irmãs, pois o episódio revela a natureza dos conflitos que enfrentamos nos bastidores do cotidiano. Diferentemente do que podemos imaginar, os embates mais intensos nem sempre ocorrem no mundo lá fora. Com frequência, acontecem dentro de casa, no círculo mais íntimo. Ali, nesse ambiente sensíveis, os ajustes divinos costumam se iniciar. Deus não ignora as tensões familiares. Ele usa essas relações como um laboratório de transformação. É no espaço doméstico que o Senhor traz à tona o que precisa ser tratado e reordenado em cada uma de nós. Mulheres do secreto entendem essa verdade. Elas aprendem a entregar suas tensões, embates e até incompreensões aos pés de Jesus, para que ele intervenha. Não tentam vencer discussões por conta própria, porque sabem que agradar a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Talvez você esteja vivendo isso. Quem sabe esteja cercada de pessoas que não compreendem suas decisões. E tudo em você quer justificar, explicar, consertar o mal-entendido. Não entre em brigas assim. Marta queria puxar Maria para uma lógica e urgência, mas se Maria tivesse cedido, teria desagradado o coração de Jesus. Muitas vezes as pessoas agem como Marta. Apesar de nos amarem, de se preocuparem conosco e desejarem nosso bem, elas não têm clareza do que Deus está fazendo em nós. Suas expectativas se baseiam em suas próprias expectativas e necessidades. Eu me lembro de épocas específicas da minha vida em que o Senhor me deu direções claras que, aos olhos naturais, não faziam sentido. O mais difícil era lidar com a incompreensão dos familiares e amigos, para quem tudo parecia loucura, irresponsabilidade ou exagero. Contudo, eu sabia que era obediência. Infelizmente, muitos adotam uma mentalidade que os aprisiona e ainda tentam limitar quem está por perto. Certa ocasião, li uma analogia muito interessante em um livro. O autor descreve a mentalidade do balde de caranguejos. Segundo ele, quando vários caranguejos são colocados em um balde, não é necessário tampar o recipiente. Basta deixá-los ali. Toda vez que um tenta subir e escapar, os outros imediatamente o puxam de volta para baixo. Nenhum permite que o outro saia. Essa imagem é poderosa e dolorosamente real. Já parou para pensar que é possível estar cercada de pessoas que preferem vê-la estagnada?
quando você começa a romper e dar passos de fé em direção ao chamado de Deus, é comum ouvir comentários desanimadores como: você fará isso? Tem certeza de que é o tempo certo? Não seria melhor esperar mais um pouco? Ou aquele que vem com um tom de estranhamento: você está diferente. E sim, você está mesmo diferente. Crescimento sempre muda algo em nós. A verdade é que as mudanças incomodam quem se acostumou com a estagnação. Quando Deus começa a nos movimentar, isso acaba expondo aqueles que decidiram permanecer parados, o que consequentemente gera desconforto. Nesse ponto eu me lembro de outro trecho do livro. Gente, o que é esse livro? Assim, comprem, tá bom? Comprem. Mulheres do Secreto. Esse livro aqui também tem Mulheres Improváveis, Mulheres Enraizadas e agora Mulheres do Secreto. Então, assim, meu Deus, que forte. Eu tenho certeza que se você ainda tá aqui vendo esse vídeo, é porque você se identificou com tudo que eu disse aqui até agora, nesse livro. E é muito real. E uma das coisas que o Senhor traz à minha memória é a passagem de Neemias, né? Neemias, ele quando vai reconstruir os muros de Jerusalém, tem ali Sanbalat, Tobias e Gesem, que querem de todas as formas tentar que ele desista, né? Tentar distrair ele, chamaram ele, mandaram carta para ele se distrair do chamado, daquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele para ele fazer. Então, quando nós nos decidimos a obedecer, quando nós queremos, né, nos posicionamos para sair da nossa zona de conforto e de encontro com aquilo que o Senhor preparou para nós, que o Senhor reservou, que o Senhor está nos chamando para aquela grande obra que o Senhor tem para que a gente faça, para que aquela grande obra que Ele colocou nas suas mãos, que Ele te confiou, vão se levantar opositores. E na maioria das vezes os opositores estão dentro da sua casa. Está no seu ciclo de amizades, está na sua própria família, na sua parentela, né? Na maioria das vezes na sua parentela, na nossa parentela. Então, quando nós nos propomos a algo, Satanás ele usa as pessoas e muitas das vezes Satanás nem precisa usar as pessoas. Muitas das vezes por aquela pessoa estar tão estagnada com a vida dela, está tão confortável com a vida que ela tem levado, ver aquela pessoa que está do lado dela querer avançar, fere, machuca, incomoda. E aí ela vai querer paralisar aquela outra pessoa, para que aquela outra pessoa fique estagnada como ela. Nós temos muitas pessoas assim, gente, do nosso lado. E isso é muito real e é muito sério. Então, o que eu quero trazer com esse livro, né? Que você não ouça as pessoas ao seu redor. Que você não permita que as pessoas tenham voz na sua vida. Que a única voz que você ouça e siga as instruções é a voz do Espírito Santo. Porque eu tenho falado muito com as minhas amigas, né? Desde o ano passado. Eu não me importo com o que as pessoas pensam a meu respeito. Eu não me importo com o que as pessoas estão falando a meu respeito. O que me interessa é o que o Senhor pensa ao meu respeito. Se o Senhor me chamou para fazer algo como isso que eu estou fazendo agora, eu creio que o Senhor tem me chamado há muito tempo. E eu comecei gravando os vídeos, falando da palavra, mas acabei retrocedendo, com medo de não ser a hora, de não ser o momento, de estar me equivocando, de me perder no caminho, né? Porque nós sabemos que se perder é muito fácil se perder na caminhada. Então, nós temos que ter esse pudor de ter medo de se perder no caminho e de pedir ao Senhor que guarde o nosso coração para que a gente não venha se perder no caminho, que a gente não venha
se perder com as distrações, né? Porque são tantas distrações. Essa semana mesmo, algumas semanas que se passaram, eu compartilhei até no meu Instagram que eu vivi algo muito assim, muito confrontante, né? E muito triste. Alguém se levantou contra a minha vida, para me afrontar, para me humilhar. E quando eu era ainda velha criatura, eu achava que tudo para mim se resumia em briga, em rodar a baiana, em cair mesmo ali na briga ali, puxão de cabelo, soco na cara e tudo mais. E era assim que eu resolvia as minhas brigas, né? Os meus conflitos com as pessoas. Muitas das vezes era resolvida assim, na base da pancada. Então, quando aconteceu essa situação e essa pessoa se levantou contra a minha vida para me humilhar, né, e para me afrontar, eu fiquei muito entristecida ali naquele momento, mas assim, eu não consegui achar dentro de mim aquela velha Patrícia. Porque eu não vou dizer que a velha Patrícia não tá aqui. A nossa velha criatura, o nosso velho homem tá aqui. Só que eu entendo que é aqui que ele tem que ficar. Depois de tudo, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva porque eu queria ter dito muitas coisas, porque eu queria ter feito muitas coisas. Mas a única coisa que eu fiz foi ficar olhando fixamente para aquele comportamento daquela pessoa e dizer para ela, né, o quanto ela era falsa, né, por estar se comportando daquele jeito. Mas eu não consegui dizer tudo o que eu queria dizer. E depois eu fiquei com tanta raiva de mim, com tanta raiva. E depois de um tempo, eu andando, voltando da escola do meu filho, o Senhor me trouxe à memória esse acontecimento. E o Senhor falou comigo muito profundamente. E eu fiquei muito grata, né? Porque quando a gente vem para Cristo, a Bíblia fala que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E mesmo que eu tente procurar lá dentro a velha Patrícia, o Espírito Santo, ele não permite que eu me esqueça da onde ele me tirou, quem eu era e quem eu sou. Então, quando eu olhei aquela situação, eu vi quem eu era. Quando eu vi aquela situação, aquela pessoa se comportando daquela forma, eu vi quem eu era, quem eu fui um dia. E eu só tive o sentimento de nojo, não de nojo da pessoa, mas de nojo daquele comportamento. E uma coisa que o Senhor falou comigo naquele momento: eu não quero ser essa pessoa de novo. Eu não quero ser esse tipo de pessoa, sabe? Que grita, que humilha, sabe, que expõe. Isso não é uma índole do Espírito Santo. E se eu quero me parecer todos os dias com Jesus, se eu quero todos os dias me parecer com Jesus, eu tenho que pensar como Jesus. Então, o que Jesus faria naquele momento? Talvez assim como eu, Jesus observaria aquela situação, deixaria ela dizer tudo o que ela falou e depois teria uma palavra de vida para ela. Eu não tive uma palavra de vida para ela naquele momento, porque eu estava muito chateada, mas eu também não desci ao nível dela. E eu fiquei muito triste, mas eu fiquei muito grata, porque o Senhor me mostrou quem eu era, como eu era e quão bom é não ser mais assim. E eu nem sei se eu saí, né, do texto que nós estávamos conversando, mas o Senhor me trouxe isso no meu coração para eu trazer aqui. E é isso, gente. Essa palavra é muito linda, né? Sobre as pessoas não estarem prontas para aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e na sua. Quando nós se decidimos a Cristo, é como se nós estivéssemos levantando uma espada e decretando guerra para o mundo. Porque quando nós decidimos a Cristo, o inferno se levanta e se levanta com força contra a nossa vida. Porque o que Satanás quer é que nós desistimos, é que nós larguemos a nossa espada no meio da guerra e que nós desistimos da guerra. Eu falei com a minha amiga esses dias, né?
Se você não está pronta para a guerra, se você não está com o escudo, o capacete, a espada, não entra no campo de batalha porque você vai morrer. E isso é muito forte. Eu ouvi isso e isso é muito forte. Quando nós nos decidimos a Cristo, nós estamos decretando guerra. Guerra no mundo espiritual. E para nós vencermos essas guerras, nós temos que estar com o capacete, a couraça, o sapato, a espada, o escudo e as armas, né, espirituais, que são a Bíblia, a palavra de Deus, a oração, o jejum. Então, que você possa se revestir das armas espirituais, que você não venha se conformar com o raso, que você não venha se conformar com a vida que você leva de ir na igreja, levantar a mão, adorar o Senhor e ler a Bíblia na igreja. E isso é raso, isso é raso. Você pode viver o extraordinário do Senhor na sua vida, mas para isso você tem que querer, para isso você tem que obedecer, para isso você tem que descer, assim como Naamã desceu no Rio Jordão 7 vezes para se curar da lepra. Muitas das vezes nós vamos ter que descer no mais fundo, para que nós venhamos nos humilhar diante da potente mão do Senhor, para que Ele venha exaltar o nome dEle na nossa vida e para que Ele venha derramar aquilo que já está pronto sobre a nossa vida. Então, que você possa ficar com essa palavra. Não sei se eu disse lé com cré, mas eu tenho certeza que alguém vai receber essa palavra. E a palavra do Senhor, ela é viva, né? Ela é viva. Ela é pão, pão vivo que desceu do céu. Então, que esse pão possa te alimentar nesse dia e que você possa ficar com a paz do Espírito Santo de Deus. Amém? Tchau, fiquem com Deus. Não deixem de curtir esse vídeo, tá bom? Comentar. E se você quiser compartilhar com uma amiga, para abençoar essa amiga, também, tá bom? Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.